Bom, irmãos, vamos encerrar essa parte, né, antes da missa, essa palestra, explicando um pouco mais sobre o modo como a igreja primitiva se organizava para melhor servir. Irmãos, a igreja ela era entendida como possuindo como que duas rodas, sabe? Dois eixos que movimentavam a natureza da igreja. A hierarquia local e os ministérios carismáticos. Tá? Isso, toda igreja cristã tinha que ter a sua hierarquia e o seu ministério carismático. Agora veja, não é tão simples. É simples de entender o que são essas coisas, mas não era assim simples de identificar essas coisas na igreja, porque isso era muito natural na igreja. Eu vou primeiro explicar o que era a hierarquia e o que eram as funções carismáticas, os ministérios carismáticos, para depois tentar dar uma exemplificada de como isso se efetivava numa comunidade cristã primitiva. Tá? Mas eu vou explicar isso daqui, porque nós vamos perceber que a igreja primitiva ela era muito mais simples, muito mais leve, vamos assim dizer. É claro que quando Jesus subiu aos céus, antes de subir, ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, e que ele nos daria o seu Espírito. Então, o Espírito Santo não guiou a igreja lá no princípio, naqueles 4 primeiros séculos, e depois foi dormir. Não, o Espírito Santo continuou conduzindo a igreja. Hoje a igreja é diferente em muita coisa, mas não significa com isso que por ela ser diferente ela é pior ou menos eficaz, muito pelo contrário. Agora, não custa nada nós olharmos lá atrás, vermos como funcionava a igreja primitiva. Eu vou trazer aqui umas palavras, vou explicar umas palavras que vai ajudar, inclusive, você a entender algumas expressões que se lê em Atos dos Apóstolos. E isso também vai nos ajudar no modo como nós nos organizamos, seja no movimento, e seja nas comunidades eclesiais, nas paróquias, de maneira geral. Isso precisa ser revisitado, tá? Por toda a igreja. Eu quero que você imagine comigo, por um momento, uma comunidade primitiva. Enquanto eu falo essas coisas, toda essa parte da manhã, quando eu falei sobre Antioquia, sobre Corinto, a minha mente fica viajando, assim, né? Eu fico tentando imaginar aquelas pessoas 2000 anos atrás, com aquelas roupas rústicas, né? Falando grego, e tudo muito diferente, e os cristãos evangelizando. Com certeza você também tem a sua imaginação, o seu modo de pensar a igreja primitiva. Então, reative aí a sua imaginação, pensa por um momento uma comunidade primitiva lá no começo, seja aquela comunidade de Roma, seja a de Antioquia, ou seja aquelas do norte da África, que quando eu estudo igreja primitiva são as minhas prediletas, né? Alexandria, Cartago, Hipona de Santo Agostinho, toda aquela região do norte da África, era uma região, a Etiópia, aquela região, irmãos, era de um cristianismo tão vivo, tão forte, e em termos de cultura, embora seja o norte da África, é diferente da África subsaariana, né, a África negra,
ali é de maioria branca, mas ainda assim é África. E África é África, né? África, o povo tem energia, o povo era um povo animado, era um povo fervoroso. Então as comunidades primitivas lá do norte da África, de Santo Agostinho, São Cipriano, Santas Felicidade Perpétua, os cristãos dali, Cirilo de Alexandria, aquelas comunidades do norte da África, elas eram profundamente avivalistas. O modo delas ser é muito parecido com o que nós somos hoje no movimento carismático. Eram comunidades com muita manifestação de línguas, davam muito glória, muita aleluia, muita manifestação espiritual, muita mesmo, irmãos, muita mesmo. Então eram comunidades bastante pentecostais na sua postura, no seu comportamento. Agora imagine por um momento uma comunidade daquelas, né? Uma comunidade local. A comunidade local, irmãos, ela tinha um modo de se organizar para que a comunidade fosse bem estruturada, para que a fé fosse salvaguardada. Então funcionava da seguinte forma: imagine que aquela região é toda pagã, e até ali ia uma pessoa para começar uma comunidade ali. Então começava a pregar, ia pelas casas, o cristianismo ele vai fermentando assim. Sempre foi essa a estratégia. Você tem um conhecido naquela cidade. Dificilmente os cristãos eles chegavam numa cidade sem conhecer ninguém. Tem um amigo, uma família conhecida, um primo, um parente, alguém, ele se instalava ali. E ali ele pregava o evangelho para aquelas pessoas, para aquela casa. Uma vez que aquela casa aceitava o Senhor Jesus, se convertia, então a partir daquela casa o evangelho ia se irradiando. Então a dona da casa começava a chamar as suas amigas, as vizinhas. O dono da casa chamava colegas de trabalho, e iam evangelizando através dos relacionamentos. Sempre foi assim que a igreja cresceu, ainda é assim, deve permanecer assim, né? Nós não podemos descuidar de inflamar os nossos relacionamentos com o evangelho. Então aquela comunidade ia crescendo, e aquele irmão que veio para implantar a comunidade, ele era chamado evangelista. Na nossa ideia, evangelista era alguém que escrevia o evangelho, né? Evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João, acabou. Na verdade não é isso. Os que escrevem também são evangelistas porque escreveram, mas o evangelista era um ministério. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. O fato é que o evangelista, ele era alguém que fundava uma comunidade, mas ele não permanecia ali. Ele ficava um tempo. Veja Paulo, por exemplo. Ele era um apóstolo com ministério de evangelista. Então ele ia, a primeira vez que ele foi a Corinto, Paulo ficou 2 anos em Corinto, de 1 ano e meio a 2 anos, ficou ali. Então criou a comunidade, nutriu durante um tempo, mas ele foi embora. Tanto foi embora que se comunicava por cartas, e a gente sabe da comunidade de Corinto hoje aquilo que está nas cartas, que ele mandava de fora de Corinto. E assim foi com várias. Ora, quando o evangelista ia embora, como ficava essa comunidade local? Então, o evangelista ou o apóstolo que fundava a comunidade, ele selecionava os mais velhos. Então, os mais velhos, pela maturidade, pela experiência. E não só mais velhos de idade, mas mais velhos, vamos assim dizer, na fé. Então suponhamos que o casal Priscila e Áquila, por exemplo, que são mencionados em Atos dos Apóstolos, era um casal jovem. E Paulo andou com eles, enquanto ainda não tinham filhos, podiam viajar.
acompanhar Paulo nas missões. Agora, Áquila, em relação a outros homens, era mais velho na fé, embora fosse um homem jovem. Timóteo também era um jovem, porém ele tinha mais tempo na fé do que muitos nas suas comunidades. Então, eles eram chamados anciãos na fé. Ancião, a palavra ancião em grego se diz presbíteroi. O presbítero é um ancião. Ele selecionava os mais velhos na fé, que tinham mais tempo de caminhada. Fossem mais velhos na fé e cronologicamente, ou apenas mais velhos na fé. Era esse o critério. Timóteo era jovem. Paulo escreveu para ele, dizendo isso: ninguém te despreze, Timóteo, por seres jovem. Você é jovem, mas te foi dada uma autoridade. Ele se impunha ali. Agora, criava-se ali um conselho, um grupo, um conselho desses mais velhos. Estou imaginando aqui na minha mente uma comunidade lá no norte da África, que tenha feito seus 50, 60 crentes. Tá? As comunidades menores no cristianismo primitivo tinham em torno disso, 50, 80 irmãos. Nas cidades maiores, Alexandria, Antioquia, Roma, aí esse número ultrapassava 200, 300, isso estou falando do século II, bem no começo, quando as comunidades eram bem menores. Então 100, 200, não mais do que isso. Aquela comunidade de 80 irmãos no norte da África, ou nos arredores de Antioquia, com 80 pessoas, tinha lá o seu conselho, com 7 ou 8 anciãos, suponhamos. O problema é que um grupo com muita gente não funciona muito bem se não tiver uma cabeça, né? Se não tiver dentre aqueles anciãos um que vigia os demais, que vigia a fé, que vigia o pastoreio, que vigia o cuidado. Então, entre os presbíteros, entre os anciãos, se elegia geralmente o próprio evangelista ou o apóstolo que criava aquela comunidade. Ele escolhia antes de sair, ele se valia da sua autoridade de fundador para escolher no meio dos anciãos um que seria o vigia. Elegia aquele vigia sobre os presbíteros e ia embora. Essa palavra vigia, ou o guarda, né, aquele que guarda, aquele que vigia, em grego se pronuncia episkopos. Episcopos, o que é o bispo. O episcopo, o que exerce o bispado. Então, quem era o bispo? O bispo era um ancião entre todos, era um ancião como todos, mas ele tinha a função de coordenar os outros presbíteros. Então funcionava dessa forma. E o bispo, né, por sua vez, ele tinha a missão de escolher os seus diáconos. Se lembra que em Atos 6 foram os apóstolos que elegeram os diáconos. Então um bispo, não um episcopo, ele estava numa comunidade como os 12 estavam para as suas comunidades. O bispo, ele é um sucessor dos apóstolos. Ele escolhia os seus diáconos que tinham na comunidade, além da função da palavra, de dar bom testemunho e tudo mais, eles tinham a função de administrar a caixa da piedade. Esse nome não tem nenhum texto bíblico, mas tem em vários textos dos padres da igreja. A caixa da piedade era o caixa comum, as ofertas que eram dadas, as coletas que eram feitas. Essa caixa era guardada, e essa caixa, o dinheiro dessa caixa comum tinha duas finalidades: auxiliar os pobres, porque é para isso que os diáconos foram instituídos, e naquele período a caixa comum servia
para ajudar irmãos perseguidos. Como assim? Veja a que ponto chegava a radicalidade para ser cristão, que não deveria ter acabado ainda, não deveria, mas lá eles levavam isso muito mais a sério do que hoje. Existiam algumas profissões naquele período que a pessoa, ao abraçar a fé, ela tinha que deixar. Por quê? Porque eram profissões relacionadas ao paganismo. Por exemplo, qualquer funcionário público, lá no Império Romano, né? Hoje não, mas lá no Império Romano, se você era funcionário público e se tornava cristão, você tinha que se exonerar. Por quê? Porque fazia parte da política do Império Romano todos os cargos públicos estarem ligados ao culto aos ídolos. Havia um culto ao imperador, havia um culto às divindades greco-romanas, né, a Júpiter, Saturno, aqueles deuses lá. Então, todo funcionário público deveria uma vez por semana queimar incenso aos ídolos. E era norma. Ora, uma vez que você se torna cristão, não há mais possibilidade de você ter parte com a idolatria. Então, todo funcionário público que aderia ao Senhor, ele tinha que deixar a sua profissão. E aí, como é que ficava a família desse irmão? Como ficavam os filhos desse irmão? Era a comunidade que sustentava, até ele arrumar um outro tipo de trabalho. Mas por amor ao Senhor, muitos deixavam o funcionalismo público. Outro cargo, de soldados, qualquer cargo militar no Império Romano, porque também havia culto aos ídolos nas legiões romanas. Então um soldado, um capitão, um comandante, se aceitasse o Senhor Jesus e fosse batizado, tinha que deixar. E aí quem sustentava esse irmão? A caixa da piedade. Tinha outras profissões, a de escultor, por exemplo. Havia muitos escultores no Império Romano. Só que naquele período, as esculturas eram de ídolos. Havia pouca finalidade para essa profissão, para esse ofício, além da confecção de ídolos. Então não tem mais sentido alguém que aceitou Jesus permanecer exercendo o ofício de escultor. Então todos os escultores tinham que deixar a sua profissão. Os atores tinham aqueles teatros nas arenas gregas, etc. Todo ator, atriz tinha que deixar, né? Primeiro porque havia uma espécie de organização entre os atores para prestar culto aos ídolos. Havia divindades próprias para aqueles que exerciam esse ofício. Em segundo, porque o ambiente de palco, né, de teatro, sempre foi um ambiente permeado de depravação. Havia muito homossexualismo nesses ambientes. Vocês sabem que eu não sei porquê, mas até hoje é assim. Olha, Deus que me pergunta, você vê uma pessoa, o que você faz? Teatro. Eu já fico meio assim. Não é todo mundo, pelo amor de Deus, não entendo, eu não estou emitindo um juízo generalizado. Mas nesses ambientes de teatro, mas o que tem de viado e sapatão, mas é muito, cara, é demais, é muito. Eu sei porque eu vejo quantos jovens eu acompanho que vão para esses lugares, aí depois começa a entrar numa crise, começa a andar com uns amigos estranhos, as amigas estranhas. Aí o cara que era normal, vinha na missa, daqui a pouco está com a calça jeans grudada, um sapato sem meia, um negócio estranho, aí já está andando meio assim, já está com... Ah, irmão, o que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Eles começam a ficar... Então havia muitos afeminados, havia muito homossexualismo nesse ambiente. Então, havia uma disciplina na comunidade cristã, que quem se convertia não podia mais
pertencer a esse ambiente das artes, atores, atrizes, dançarinos, não podia mais, né? Aqueles que lidavam com os jockeys, quando você assiste filmes de Roma antiga, então tinha os jockeys. Jockey hoje significa outra coisa na nossa língua, né? É o lugar onde tem arena para cavalos. Mas o jockey eram aqueles que organizavam os jogos de arena. Então fosse de animais, gladiadores, corridas. Quem já assistiu o filme de gladiador, aquilo era uma aberração para um cristão. Você colocar 2 homens para lutar até a morte, você financiava assassinato para recreação. É um atentado à vida. Então os cristãos se opunham frontalmente às arenas e não frequentavam as arenas. Não frequentavam. Então havia lugares da sociedade que os cristãos não frequentavam e acabavam sendo descobertos como cristãos justamente porque antes frequentavam e no momento pararam de ir. Era inevitável que descobrissem que alguma coisa aconteceu. Então as arenas de jogos os cristãos não iam, obviamente aos templos, que havia vários. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Roma. Um dia o Senhor vai preparar de você ir para Roma, em nome do Senhor Jesus. Eu já fui 3 vezes, estou indo mês que vem de novo, em nome do Senhor Jesus. E ali em Roma, nas ruínas, hoje dá para ver pouca coisa, mas pelas ruínas você percebe. Você tinha um templo a algum deus a cada 100, 200 metros. Então em cada esquina você tinha. Quando vocês forem, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Você vai lá conhecer o Coliseu romano. Do lado do Coliseu tem um templo de Apolo. 100 metros do templo de Apolo tem um templo ao deus Baco, que era o deus do vinho. O povo entrava para chapar o coco. Então tinha o templo do deus Apolo, aqui um templo do deus Baco. Era assim. Então as pessoas praticamente não andavam na rua sem antes entrar num templo, acender um incenso, fazer uma oração. Isso era a devoção natural em Roma, de tanto templo pagão que tinha. Pois os cristãos passavam da ponta de uma rua até a outra, sem entrar num templo. Todo mundo via, todo mundo reparava. Não prestavam reverência a esses templos, porque se tinha que prestar ao menos uma reverência, os cristãos passavam como se não tivessem lugar nenhum. Todo mundo via. Então os cristãos não tinham medo de demonstrar o seu comportamento coerente com a sua fé. Então não frequentavam mais arenas, não frequentavam mais os templos, não frequentavam mais os banhos, que isso era muito comum, isso era da cultura grega, e os romanos incorporaram, porque era praticamente onde se faziam os negócios, todos os negócios financeiros e os negócios de negócio mesmo. Os banhos eram saunas, grandes saunas, cheias de piscina, e só entrava homem. Porque havia o Império Romano, irmãos, era uma civilização bastante promíscua. Nós olhamos o mundo hoje, a gente acha, nossa, o mundo nunca esteve como está. Nunca esteve como está, porque hoje é um tempo. Agora, que já houve na história comportamentos muito mais aberradores do que hoje, já teve. Roma era uma perversão em muitos aspectos. Então tinha esses banhos, se dava algumas moedas para entrar, porque na Grécia Antiga era assim, as mulheres era para a reprodução, mas o entretenimento sexual do dia a dia era entre os homens, isso era cultural, então era uma viadagem proclamada, generalizada. E qual era a lógica? Está escrito lá no Fédron de Platão. Platão escreveu sobre isso. A mulher era considerada um gênero inferior. Isso no mundo antigo era assim. A mulher era um gênero inferior. Ora, se a mulher é inferior ao homem, na visão dos gregos, se um homem se apaixona por uma mulher, quer dizer, ele fica rendido emocionalmente,
afetivamente por alguém que é inferior a ele. Isso é uma confissão de fraqueza. Então, onde está a força do homem? Está em se apaixonar por alguém que tem o mesmo valor social que ele, que é outro homem. Isso está escrito no Fédron. Eu me pergunto até hoje, onde que os viados ainda não descobriram esse texto? Porque eles adoram sair por aí tentando legitimar, né, o comportamento deles. Ainda bem que eles não descobriram o Fédron ainda, mas está escrito lá. Os romanos trouxeram isso para dentro do império. Então, obviamente que os cristãos não pisavam mais nesse tipo de lugar. Não pisavam. E os banhos eram um lugar até de reuniões, né? Então os homens entravam naquelas piscinas, naqueles banhos, e ficavam ali, iam conversando, iam fazendo negócios, né, financeiros, políticos. E muitos cristãos entravam em prejuízo econômico, porque muitas reuniões eram marcadas nos banhos, e eles não iam, se recusavam. Então eles se retiraram inclusive de um ambiente social que era muito importante para a sobrevivência econômica, mas eles não faziam questão alguma. Muitos dos cristãos que eram presos por serem cristãos, tá? Porque aí já com Nero foi o primeiro imperador a criminalizar oficialmente o cristianismo. Então havia uma lei imperial: todo aquele que for, pego, confessar-se como cristão, deve ser preso, e pode ser até condenado à morte. Foi o caso de muitos. Mas nem sempre a punição era a morte, tá? Nem sempre. É que a gente conta muito a história dos mártires e a gente tem a impressão que todos os cristãos que eram presos já eram mortos. Em alguns períodos, mais do que em outros. Então, Nero, Décio, Valeriano, Diocleciano foram os 4 imperadores que mais mandaram matar cristãos. Mas tinham outros que eram um pouco mais indulgentes. Então, ao invés de matar, impunham multas, fiança. Então vai ficar preso até que você tenha como pagar uma fiança. Então quem que pagava essa fiança? A comunidade, com a caixa comum. Se fazia coletas para poder libertar os irmãos. Quem cuidava dessa caixa? Os diáconos. Eram os diáconos que faziam a coleta, eram os diáconos que sabiam a quantia necessária. Os diáconos iam na prisão para pagar a fiança e libertar muitos irmãos, muitos mesmo. E quase sempre havia uma fiança, tá? E um prazo para se pagar. Não quitando no prazo, então aí sim era entregue à morte. Nós temos isso escrito em martiriológios, né? Nos textos sobre os mártires. Por exemplo, o irmão de Santa Felicidade, de Felicidade Perpétua, né? Ele quis pagar o resgate, ele tinha dinheiro, a família tinha posses, e ela não deixou. Ela não deixou, porque tinha isso também. Às vezes tinha gente que queria pagar e eles não queriam, porque para eles era a maior honra possível. Para um cristão era ser morto pela fé. Então eles queriam mesmo: não pague, porque eu quero derramar sangue. Santo Inácio de Antioquia, que nós celebramos essa semana, a comunidade de Roma estava orando e fazendo uma coleta para libertá-lo, porque era um bispo. Pois ele mandou uma carta dizendo: vocês largam a mão de ser sem vergonha. Ele mandou uma carta xingando ainda, olha só. Xingando. Vocês não paguem o resgate. Eu quero ficar aqui. E ele diz assim na carta, está escrito lá: não me impeçais de viver. Grava essa frase: não me impeçais de viver. Porque ele já estava condenado à arena dos leões. Então ia ter jogos, uma arena de leões, jogar gente para os leões comerem. E ele diz: não me impeçais de viver. Entendeu? Que para o cristão morrer é viver. Eu quero viver, não paguem, eu quero viver. Não me impeçais, eu quero ser trigo de Cristo moído nos dentes das feras. Ele escreveu.
Aí conta a ata, só uma nota de rodapé aqui, né? Eles deixavam os leões bastante tempo sem comer, para que assim que eles entrassem na arena, eles já voassem nos cristãos, né? Aí já arrancava um pedaço da cabeça, pescoço, arrancava, era assim. E a galera na arquibancada, ao delírio, né? Que eles achavam aquilo lindo. Mas conta a ata que Santo Inácio estava lá, ansioso, com um sorriso no rosto, porque eles ficavam sorridentes, né? Aí a hora que os leões vieram, aí Santo Inácio fez assim, para os leões. Aí os leões vieram e ficaram rodeando Santo Inácio, como uma presa, né? Eles ficam rodeando a presa. E Santo Inácio, tão irritado, estava com tanta pressa de morrer logo, que Santo Inácio foi para cima do leão e deu um tapa Foi... Está escrito. Me morde, desgraça. Aí o leão foi para cima dele e mordeu. E deu uma mordida fatal no pescoço. Aqui. Mas era assim que os cristãos iam. A gente valente. Ia para cima de leão. Aí você agora tem medo de um pagãozinho. Né? Como eu dizia de manhã. Então tem que parar com isso. Então os diáconos cuidavam dessa parte. Então vocês lembram, bispos, presbíteros, que equivalem hoje aos padres, né? A nós padres. Bispo, presbíteros e diáconos eram a hierarquia da igreja local. Qual era a função da hierarquia na igreja local? A função da hierarquia, né, o bispo e dos presbíteros, era oficiar a liturgia, os sacramentos, batizar os neófitos, dar a Eucaristia, servir a Eucaristia, levar a Eucaristia a irmãos doentes, ungir os doentes em casa, irmãos da comunidade que estavam doentes, impor as mãos sobre eles, pedindo cura pela unção. E o papel do clero era de moderar a moral, a disciplina, então vigiar. Por isso chama o bispo, né, episcopo, era vigiar. Ele vigiava o comportamento dos irmãos, se os jovens estão namorando, quer casar, estão namorando direito, se os casais estão em harmonia, estão vivendo em paz no Senhor. Era assim, vigiavam a vida moral, a vida ética, se estavam vivendo na palavra. Era essa a função da hierarquia. Então eles vigiavam a ortodoxia da fé. Esse era o papel deles. Agora, preste atenção numa coisa. A função da hierarquia era cuidar para que a fé fosse vivida naquele período, né? Mas não necessariamente eram eles que transmitiam essa fé. Entra aqui agora o segundo eixo da igreja, que é esse que eu quero que vocês entendam, porque esse eixo hierárquico a gente já conhece, porque ele permanece até hoje. Mas na igreja primitiva havia o eixo carismático, que funcionava de forma distinta. Nós tínhamos no período da igreja primitiva 4 funções principais, 4 ministérios carismáticos, que eram ministério mesmo. Do jeito que tinha bispo, presbítero, diácono, tinha esses 4 ministérios na igreja, que eram reconhecidos por toda a igreja, inclusive pelo clero, vamos assim dizer, né? Pela hierarquia, que era a função de evangelista, pastor, profeta e didáscali. Vou explicar cada uma. Evangelista, pastor, profeta e didáscali. Sou até estranho quando eu digo que havia um ministério de pastor lá na função carismática. A nossa mente hoje já associa pastor com o bispo ou com o padre.
Mas na igreja primitiva não era assim. Atenção, podia ser que um bispo também fosse pastor. Podia ser que um presbítero também fosse pastor, mas não era necessário que fosse, entende? Vou explicar. Primeiro, a função de evangelista. O que era o evangelista? Deixa eu só dar uma introdução que eu esqueci. Além de oficiar a liturgia, a função do clero era a de descobrir, era de encontrar esses ministérios carismáticos, entende? Podia ser que eles não tivessem esses ministérios, eles mesmos. Mas era a função do bispo, do presbítero, encontrar. Por quê? Porque quem suscita esses ministérios é o Espírito Santo. É diferente do ministério deles. Quem escolhia o bispo era o conselho de anciãos. Quem escolhia os anciãos, na medida em que os anos iam passando, eram os próprios anciãos. Morreu um abandonou a fé, aconteceu alguma coisa, a gente escolhe de acordo com o quê? Com a capacidade, com a inteligência, com o tempo de comunidade, entende? Eram esses os critérios. Porque a função hierárquica era uma questão de organização da comunidade. Os diáconos, a mesma coisa, sendo um irmão que dá bom testemunho, que está cheio do Espírito Santo, a gente pode colocar ele na função, entende? Humanamente você escolhia bispo, presbítero, diácono. Isso, irmãos, está nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, está escrito lá. Então o bispo deve ser um homem que não é dado ao vinho, esposo de uma mulher só, papapá. Naquele período o celibato não era ainda uma disciplina universal, né? Então homem de uma mulher só, que não seja um pinguço, que não seja um avarento, que saiba administrar a sua casa. O diácono deve ser um homem. Lembra, vocês já leram esse texto? Está lá na carta a Timóteo, ou é a Tito? Acho que é a Timóteo, 2 Timóteo. Uma das cartas pastorais de São Paulo. Agora, uma das funções dos bispos e presbíteros era encontrar os carismáticos, entende? Hoje alguns deles querem encontrar para matar, né? Mas naquele período era encontrar para proclamar para a comunidade quem eram eles. Então quem era o evangelista? O evangelista era alguém, irmãos, que tinha o dom. Vou tirar o sapato, que eu sei que vocês ficam postando para ver que hora que eu vou tirar o sapato. E se você apostou, 10% é para mim, porque o sapato é meu. Então, irmãos, eu vou descrever aqui o evangelista. E atenção, é fundamental a nós que somos carismáticos a gente procurar esses evangelistas também. E veja, não era assim: olha, hoje nós vamos proclamar aqui que fulano a partir de hoje é um evangelista. Não era assim. A comunidade simplesmente sabia. É algo carismático, é carisma. A gente sabe quem é, conta com aquele, e quando precisar, a gente sabe a quem recorrer, porque ele tem o dom carismático do evangelismo, né? O evangelista. Quem era o evangelista? Veja se lá no seu grupo, na sua comunidade, não tem pessoas assim. Essa função evangelista, ela é citada em Efésios capítulo 4, versículo 11. Em Atos 21, versículo 8. Atos 21, 8 diz que os apóstolos foram lá para a casa de um certo Filipe evangelista. E esse Filipe evangelista, então veja, tem Filipe evangelista, mas onde que está o evangelho de Filipe? Não tem, porque não é evangelista de escrever, era uma função carismática. E esse Filipe evangelista tinha umas filhas que eram profetisas, tinha o dom da profecia, né, o ministério da profecia, que a gente já vai falar. O evangelista era uma pessoa, irmãos, dentro da comunidade, inflamada de anunciar o evangelho, daí evangelista, né? Anunciar o querigma, o evangelho mais fundamental,
para gente perdida, para os pagãos. É uma pessoa que ela tem tato para lidar com os pagãos. Esse era o evangelista. É uma pessoa de um perfil, veja, que é o Espírito Santo que dá a ela. Ela tem um perfil de uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, e uma pessoa que ela tem estratégia, sabe, para alcançar um pagão. Se ela entrar num boteco, em meia hora está todo mundo no boteco falando de Deus, por causa dela. Ela dá um jeito, sabe? Ela entra, ela pede um copo de leite no boteco, troca uma ideia com uma ideia com outro, conta uma obra, conta um testemunho, porque ela sabe por onde pegar, ela sabe como entrar no assunto, porque às vezes a gente não sabe, né? Quer falar de Deus para alguém, não sabe por onde chega. O evangelista, ele tem um perfil que qualquer assunto, ele dá um jeito de pegar o assunto e fazer virar evangelização. Daí a palavra evangelista, ele é um evangelista mesmo. Ele sempre tem um testemunho para contar, uma obra que Deus fez. Ele também é um pregador, mas não necessariamente. Tá? Tinha evangelistas que eram pregadores, tinha evangelistas que tinham o dom de trazer as pessoas para a igreja, para a comunidade. Através do quê? De conselhos. Então, o evangelista é uma pessoa que ele não pode ver outro chorando, que fala, agora, está chorando, não sei o que é. Se é de alegria, se é de dor, se é de tristeza, está chorando, é um pretexto para eu ir lá. Irmão, o que foi? Estou com a unha encravada. Eu sabia que Jesus pode curar a sua unha encravada? Olha, Jesus é o maior podólogo da face da terra. Você sabe, e começa a falar de Jesus. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que têm o dom. Eu conheço ainda, graças a Deus está viva. Era uma senhora, me acompanhou muitos anos no ministério por cura e libertação, no ministério de visita nas casas. Dona Cida, uma senhora que mora lá em Osasco, é uma das pioneiras da renovação lá na cidade. Essa senhora, ela não é pregadora, sabe? Ela não tem eloquência, ela não é de pegar microfone, mas eu nunca vi uma mulher igual aquela, para arrumar, ela dá um jeito de ir rezar na casa de todo mundo, e ela não sossega. Eu vi essa mulher durante anos, ela não sossegou enquanto ela não trouxe todos os filhos, todos os genros, todas as noras, todos os netos para a igreja. Ela não sossegou. Com estratégia, por meio de conselho, de conversa, de convite. Então tem pessoas, irmãos, que têm o dom de fazer isso, que tem o dom. Tem gente que não tem. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, que eu tenho pouca paciência com o pagão. Quando eu falo deles, eu já fico puto, você está vendo? Fico doido com o pagão. Atenção, não significa que Deus nunca possa me usar para evangelizar alguém. Deus pode usar qualquer um. Só que tem gente que Deus usa sempre. E tem gente que às vezes Deus usa. Então esses que Deus usa sempre são os evangelistas. Deus sempre usa esse aqui ele tem o dom de ser evangelista. Eu já evangelizei muita gente, mas eu não sou evangelista, eu não tenho esse perfil. Se você me jogar lá na sua casa, que a ideia que hoje nós temos, século 21, isso é fruto da Idade Média. Tá? Da Idade Média para cá, nós mudamos a mentalidade porque esses ministérios carismáticos deixaram de existir enquanto ministérios. E o que é que se fez na igreja? Se atribuiu tudo à hierarquia, tudo. Então no imaginário do povo, o padre é um pastor, o padre é um evangelista, o padre é um profeta, tudo. Não é, gente. Essas coisas são dom. Aí a pessoa às vezes na paróquia fica pensando assim, eu vou chamar o padre Douglas para vir almoçar aqui em casa. Aí eu vou todo feliz almoçar na casa dela. Aí o que ela apronta? Ela chama toda a parentela pagã dela para almoçar lá também.
Por quê? Porque ela pensa assim, talvez você pense assim também. Gente, o padre prega muito, ele fala muito, ele é extrovertido, ele é comunicativo. Eu fico tão feliz de ouvir ele, eu tenho certeza que se os pagãos da minha família ouvir ele, eles vão se converter. Então você está comendo bola. Você está esquecendo, você está ignorando o fato de que você é crente. Você crê. E você acata o que eu falo, porque você já é alguém que crê. Bota aquele bando de pagão na minha frente fazendo um monte de besteira, eu fico só olhando. Aí diz, quer dizer que o senhor é padre? Eu sou, por quê? Qual que é o problema? Pronto, já perdi o cara. Eu fui visitar uma casa uma vez, aí o pagão olhou, porque pagão adora mexer com o padre, né? Quer dizer que vocês não podem casar? Eu falei, poder eu podia, eu não casei porque eu não quis. Eu não quis. Não sei o que. Eu acho que padre tinha que casar. Eu falei, você não acha nada, nem na igreja você vai. Você quer achar alguma coisa na nossa igreja? Você não acha nada. Tá vendo? Você acha que eu ia evangelizar esse cara? Eu já estava indo para a briga. Eu não consigo. Agora, presta atenção. Se fosse o dia desse irmão ser evangelizado, tenho certeza que o Senhor ia acalmar meus ânimos, ia me dar sabedoria, entende? Só que você me usar, eu aqui, eu, Padre Douglas Pinheiro Lima, RG 3948716/X, eu aqui, você contar com o meu evangelismo para converter alguém, você está colocando o pagão em risco. É melhor você procurar evangelistas, entende? Tem pessoas que sempre têm tato de falar com essa gente, sempre têm paciência de falar com essa gente. Outros, às vezes têm, eu às vezes tenho, às vezes eu tenho. Às vezes eu vou, o pagão vem. Por exemplo, eu ter que ir no pagão, eu estrago tudo. Agora, às vezes o pagão vem, né? Sofrendo, marca uma hora com o padre, mas aí ele veio, ele está aberto, entende? Ele veio pedir conselho na igreja, aí ele está aberto. Aí eu soco a palavra, quebro a sala inteira, orando em cima dele, batiza com o Espírito Santo, resolve. Agora, quem é o evangelista, irmãos? O evangelista é alguém que o pagão, aberto ou fechado, ele consegue. Se o pagão está fechado, o evangelista abre. O evangelista sabe o dia, sabe a hora, sabe o jeito. Entende? Vocês estão entendendo o que é o evangelista? Alguém que tem o dom carismático. E não é um dom pneumático, como nós chamamos, esses da lista dos 9 de 1 Coríntios. Manifestações pontuais. Não é uma manifestação pontual, é um comportamento carismático. Que só ele tem, só ela tem. Era função dos bispos, dos presbíteros, encontrar na comunidade os evangelistas. E saber, olha, fulano é evangelista, você já reparou? Cicrano é evangelista, você já reparou? Vamos começar a explorar esse carisma que é Deus que está dando para a nossa comunidade. Então, quando os bispos sabiam, porque os bispos e os presbíteros é que ouviam as famílias, né? Então tinha lá, por exemplo, uma irmã que foi evangelizada por uma irmã nossa. Essa irmã está vindo na igreja, mas o esposo é contra a fé cristã dessa nossa irmã, o esposo dela. Aí você descobre que a gente tem um evangelista ali, que trabalha perto, trabalha na lavoura perto, num comércio próximo. Falou, irmão, você conhece a nossa irmã fulana? Você trabalha perto do marido dela. Ore a Deus, busque o Senhor, você é um evangelista. Começa a buscar estratégia para tentar alcançar o coração desse irmão. O evangelista vai de bom grado, porque ele tem o dom. Então vocês entendem que era um ministério, mas não era um ministério oficial, com ordenação, com roupa, nada disso. Era um ministério carismático que Deus dava. Nós precisamos orar pedindo o Senhor para nos dar evangelistas. E Deus pode fazer de qualquer um de nós um evangelista. Então, o evangelista ele tem paciência com
os pagãos, com os que estão errados, com os que estão desviados. Quando ele olha para o pagão, ele não consegue olhar para o pagão com um olhar de raiva, de irritação. Ele olha com piedade, ele olha com misericórdia. Ele entende que aquele irmão está no erro, está no pecado, está numa vida velha, porque ele ainda não conheceu o Senhor Jesus. Mas o evangelista vê na pessoa pagã a imagem e semelhança. Entende? O evangelista no nosso meio, porque no nosso meio nem sempre é fácil encontrar, né? Os evangelistas. O evangelista é assim. Você está trabalhando, aí ele começa a conversar com as pessoas. Você tem religião? Tenho. Qual que é a sua religião? Eu sou da Umbanda. O evangelista, ele olha, é mesmo? Nossa, glória a Deus, né? Que bacana, me conta. Isso é evangelista. A maioria dos carismáticos não tem evangelismo nenhum. Qual que é a sua religião? Umbanda. Ai, misericórdia, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai. Aí pega água benta, joga, se lava. Não consegue ver no outro, tem medo. O evangelista não tem medo. O evangelista está bem resolvido. Ai, eu sabia. Ai, bem que eu estava passando mal. É negócio de passar mal. Quem tem que passar mal com a gente é o macumbeiro que tem que passar mal com a minha presença. Não eu passar mal com a presença do macumbeiro. A luz está em mim, não está nele. O poder está em mim, não está nele. Agora quem está passando mal sou eu. Você fica passando mal porque você anda com gente pagã, é porque você tem alma rasa. Não reza, não ora, não tem unção, não tem autoridade. Aí fica todo cheio de canha. Aí é macumbeiro, aí é macumbeiro. E o macumbeiro vai para cima de você, beija, cheira, traz uma comida de Costa e Damião, dá para você comer. Até quando? Vai ficar assim, eles por cima e nós por baixo, tudo com medo. Não, evangelista é mesmo. Nossa, glória a Deus. Me conta, você recebe entidade? Você toma passe? Sei, conta mais. E vai conversando. O evangelista. Aí o macumbeiro pergunta, e você? Eu sou católico. Sou católico, mas sou católico xiita. Eu vou na igreja mesmo. Nós falamos em língua, nós sobe na parede. Deus fala, Deus vem na igreja. Nós dá glória, nós dá aleluia. E tem cura, e tem milagre. Menina, esses dias, olha, deixa eu contar um negócio para você. Aí conta uma obra. Aí falei, aconteceu isso. E outro dia aconteceu que chegou uma pessoa aleijada, saiu andando. Nossa, negócio. Olha, deixa eu contar. E começa a contar. Porque tem alegria, né? O evangelista. Aí o macumbeiro, eu falei, nossa, você é diferente, né? Eu falei, mas me conta mais. Quando que tem gira, você vai? O macumbeiro olha e diz, nossa, você é um católico diferente. Nunca vi católico assim, né? Que a maioria eu falo que eu sou de Umbanda, eles, não, irmão, fique em paz, fique em paz. Eu quero ser o seu amigo, eu quero ser um irmão para você. Eu estou aqui para amar você. Eu quero que a gente se dê bem aqui nesse emprego. Eu quero que a gente esteja unido. Ele ganhou o irmão, entendeu? Ele ganhou o pagão. Ele ganhou. Esse é o primeiro passo. No outro dia ele já senta de novo na mesa, come junto com ele, que os outros não querem comer porque ele é macumbeiro. Mas o evangelista senta lá. Aí um dia o macumbeiro passa um perrengue na casa dele. Fala, aconteceram uns problemas lá em casa. Eu acho que eu vou fazer um ebó na mata, uma macumba. Não, se quiser eu vou na sua casa orar. Você quer? Vamos orar. Você se aceita uma oração? Porque o evangelista é ousado. Aí se oferece uma oração. O macumbeiro, embora seja macumbeiro, ele vai ficar constrangido, porque é falta de educação você recusar uma oração, né? Não, tudo bem. Aí o evangelista já está com a mão na cabeça, já ora, já clama, Senhor, eu sei que o Senhor ama esse meu irmão, que o Senhor deu a vida por ele, que o Senhor derramou sangue por ele, vai, visita a casa dele, não sei. Aí Deus já vai lá, faz uma obra na casa dele, mas ele não desmacumbou ainda. Ele vai amando aquele irmão, sabe? Isso é evangelista, ele vai amando. Aí um dia o macumbeiro está tão desarmado
e fala para o evangelista, falei, onde que é a sua igreja? Eu posso ir um dia? Vamos, tem hoje, que hora que eu passo na sua casa? Eu busco você, a gente vai lá, aí o evangelista já liga para tu, irmão, estou levando um amigo meu do trabalho, ele está passando umas dificuldades, mas não fala para os outros que é macumbeiro, porque os outros não são evangelistas, como ele, já vai ficar todo cheio de não me toque, de escrúpulo, ao invés de amar o irmão. O evangelista leva, Deus fala com ele na palavra. Às vezes, irmãos, isso demora 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano esse trabalho, 2 anos esse trabalho, mas o evangelista espera. Na hora certa, aí o macumbeiro diz, eu gostei, e eu estou entendendo, eu estou amando esse Jesus que você fala para mim, eu não quero mais ir na Umbanda, e ele sai. Isso é o evangelista, ele sabe ganhar, entende? Não é na força, diz lá a segunda carta aos Coríntios, não é na força, mas no espírito. Isso é o evangelista. Muito bem, segunda função carismática, o profeta. Não, o pastor, desculpa, é o pastor. Foi na ordem que eu falei para vocês, né? Evangelista, agora o pastor. O pastor era uma pessoa que tem o dom de cuidar da perseverança dos novos. Tá? Em primeiro lugar, dos novos. Então você imagina que esse evangelista, vou usar o mesmo exemplo, né? Vou usar esse exemplo do macumbeiro lá. Vou usar até o final, até o último dos 4 ministérios. O evangelista traz. Esse irmão começa a frequentar a comunidade, recebe o batismo, começa a frequentar. O pastor, ou pastora, né? Pode ser homens ou mulheres, é aquela pessoa na comunidade que ele tem um amor paternal pelos novos. Não só pelos novos, tem outras funções, eu vou explicar, mas é para ilustrar com esse exemplo. Ele vê, nossa, aquele irmão está começando a frequentar aqui, ele não era daqui. Ele se aproxima. Muito prazer, irmão, eu sou fulano. Eu sou ex-macumbeiro, tudo bem? Tem nome lá. Eu sou Zé Pilantra. Era Zé Pilintra, agora é Zé Pilantra. Estou aqui. Ai, que bom que o irmão está aqui. E, nossa, então ele ajuda, olha, me passa o seu zap, a gente troca umas mensagens, eu quero mandar para você umas pregações, quero mandar para você uns louvor, para você ouvir, para você escutar. Se no domingo que vem o ex-macumbeiro, Zé Pilantra, não vem na igreja, o pastor já percebe. O que aconteceu com aquele irmão? Ele liga na hora. O irmão está bem? O irmão está passando alguma coisa? O irmão está doente? O irmão, que o irmão não veio? É que eu estou meio com preguiça. Não, mas tem missa à noite, eu vou buscar o irmão. O irmão quer que eu vá buscar? O irmão está precisando de alguma coisa? Tá, ele é um pastor, né? Ele tem aquela paternidade. Agora, com os outros irmãos, ele também tem essa postura de pastor, com as famílias. Ele é alguém que ele ajuda as famílias com problemas afetivos, morais. Ele é como um diretor espiritual. Veja, eu associo os pastores da igreja primitiva com o diretor espiritual. É aquela pessoa que ele toma conta, entenda a expressão, né? Ele toma conta da sua vida, mas não porque ele é um mexeriqueiro. Ele toma conta da sua vida porque ele ama a sua vida. Ele não perde você de vista. E quando você tem um problema, aí é que ele aparece mesmo. Que tem gente que você tem um problema, as pessoas somem, que é para deixar você em paz, que é para não atrapalhar, que é para não ser inoportuno. O pastor não. Ele aparece naquela hora, para ele não tem horário, para ele não tem dia. Se ele sabe que o irmão está no hospital, ele vai lá. Se ele sabe que um irmão está passando uma dificuldade, ele vai lá. Aí você pergunta, mas essa não é a função do diácono? Não, o diácono, se tinha um irmão passando necessidade, quem descobria eram os pastores. Os pastores comunicavam os diáconos, olha irmão, tem uma família, eles não têm isso, eles não têm aquilo. O diácono era quem providenciava e levava, porque era o diácono responsável pela
caixa comum. Mas geralmente quem descobria os problemas reais da vida dos irmãos eram os pastores. Veja, atenção, geralmente os clérigos, a hierarquia, descobria quem eram os pastores e acabava ordenando diácono, entende? Então, uma coisa não exclui a outra. Você tinha muitos diáconos que eram pastores, mas não é porque é diácono que é pastor. E alguém pode ser pastor sem ser diácono. Ou então, às vezes na comunidade, dentre os anciãos, porque tem um irmão ali que é mais velho na fé e é um pastor, tem um coração de pastor, acabava sendo ordenado presbítero também. Entende? Mas não é porque é presbítero que era pastor. Então, a função carismática nem sempre está atrelada à função hierárquica. Nem sempre. Até hoje é assim. Tá? Não fique esperando, às vezes, de um presbítero, de um padre, uma postura de pastor. A gente deveria poder esperar. Mas não é sempre que ele tem o dom. Às vezes o padre não tem o dom. Não tem o dom. Deus não deu. Ele não recebeu. Talvez ele precisaria, mas não ora para receber. Às vezes o padre tem outros dons, tem outros, mas não necessariamente o de pastor. Ele é um cara mais tímido, ele é um cara mais recluso, mais apartado, ele tem os seus temores, ele prefere não se misturar, ele prefere não permitir que os outros achem que ele tem prediletos e coisas assim. Enfim, é o comportamento dele. Ele não é pastor. Agora, Deus não deixa faltar pastores. Sempre tem alguém na comunidade. É só você saber dar valor. Uma liderança, um coordenador, um irmão, que às vezes nem tem cargo nenhum, mas é um pastor, é uma pastora, tem um coração de pastor. Então, geralmente, os pastores eram acionados pelo clero, pelo bispo ou pelos presbíteros, para abordar, visitar, aconselhar. Então, chega o conhecimento lá do bispo, na comunidade primitiva ali, olha, tem um casal que está com sérios problemas de relacionamento. Às vezes o bispo não tinha tato nenhum para ir lá, gente. Não tinha tato nenhum. Mas tinha pessoas na comunidade que tem o ministério de pastor. Irmão, você que é um pastor aqui da nossa comunidade, faz uma visita para o casal tal, que eles estão precisando de uma visita, de uma palavra de um pastor. Eu pastoria. Entende? Vocês conseguirem entender o que é o ministério de pastor? É um comportamento carismático. Você pode encontrar o comportamento carismático na hierarquia. Pode encontrar. Muitos eram assim. Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho era bispo. E era um evangelista de marca maior. Santo Agostinho arrastou tantos pagãos para dentro da igreja. Agora, todos os bispos daquela época eram evangelistas? Não. Entende? Então não fique comparando um bispo com outro, um padre com outro. Não pode, porque é carisma. É Deus que dá. Agostinho era profundamente evangelista. Mas outros bispos daquele período não eram necessariamente, tinham outros dons, mas não aquele, porque isso é dom carismático. Agora sim, a função de profeta, é a terceira função, profeta. Já vou encerrar, viu? Se vocês abrirem depois em Efésios 4:11, vocês vão ver que ali são citados esses ministérios que eu estou falando. Paulo diz, uns são pastores, outros evangelistas, outros mestres e doutores. Isso eram carismas, isso eram ministérios carismáticos da igreja antiga. Quem era o profeta? Tem os casos de profetas, na Bíblia, como essas filhas de Filipe, o evangelista que eu citei há pouco, Atos 21. Tem também o Ágabo. Lembram em Atos dos Apóstolos um profeta chamado Ágabo, que inclusive foi ele que profetizou a Paulo que ele seria preso e morto. O profeta,
Ele tinha, obviamente, o dom da profecia, o dom carismático da profecia, alguém que manifestava esse dom explicitamente. Os profetas geralmente eram itinerantes. Eles eram membros de uma comunidade local, mas eles se reportavam àquela comunidade, estavam sob a cobertura do bispo daquela localidade. Porém, ele era alguém que, sob o aval daquele bispo, tinha a bênção, para viajar e levar profecias para outras comunidades quando precisava. Por quê? Porque é fundamental para o dom da profecia, vocês sabem bem disso. Tem muito mais credibilidade uma profecia vinda de alguém que é de fora, que não conhece a gente, que não sabe da nossa vida, da nossa história. Você concorda que vem uma pessoa dessa, diz uma profecia, você não contesta que aquilo veio de Deus, porque não existe uma possibilidade humana da pessoa saber daquilo. Por isso que os profetas eram itinerantes. Na comunidade local deles, eles recebiam o sacramento, se fortaleciam, mas era mais raro eles profetizarem ali, eles iam em outras igrejas. Então, geralmente uma igreja mandava profetas para outra, que por sua vez mandava para essa, e os profetas tinham esse ministério dialético, entre as comunidades. O profeta anunciava direções, revelações, e geralmente o profeta levava revelações corretivas. Revelações corretivas para qualquer um, inclusive para o clero. Então vinha um profeta lá de Éfeso, na comunidade nossa aqui de Hipona. Aí vinha Agostinho receber. Olha quem é, eu sou fulano, tudo, eu vim trazer uma profecia para essa comunidade aqui. O bispo, no fim da liturgia, não era no meio, no fim da liturgia dava a palavra para o profeta. Aí o profeta dizia: o Senhor me trouxe aqui para dizer que essa comunidade está uma porcaria, que está não sei o quê, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a comunidade chorava, e se prostrava, pedia perdão para Deus. Aí o profeta soltava a profecia, no outro dia ele ia embora. Era assim, isso era o profeta. O profeta ia para corrigir, o profeta aparecia: olha, o Senhor me trouxe aqui para eu trazer um recado para alguém. Para quem? Não sei, mas trouxe o recado para alguém. E ele participava ali da liturgia da comunidade. Aí no meio da liturgia o Espírito Santo dizia: ó, aquela pessoa ali, no final você procura ela, você passa o recado. Pegava ela de canto, passava o recado: você é uma mulher casada, mas você está se comportando como uma quenga, que você está isso, que você está aquilo, mas metia o dedo na ferida. Isso era o profeta. Era o profeta. O profeta, gente, em termos de comportamento, ele é o oposto do evangelista. O oposto. O evangelista tem paciência com o pagão. O profeta só falta matar o pagão. Porque o profeta não tem paciência com pecado, com desvio, com corrupção, com desvio de conduta. O profeta vê ele, mas ele mete a porrada na hora. Isso é o profeta. Então veja como às vezes a gente usa a palavra profeta desconectada. A gente vê alguém que evangelizou um monte de gente que não cria. Nossa, aquele irmão é um profeta. Não, ele é um evangelista. O profeta, ele fala com os de dentro da igreja, não é com os de fora. Tinha o uso da profecia para os de fora? Tinha, quando os de fora vinham na igreja, na reunião da comunidade. Você lembra de manhã quando eu dizia? O dom da profecia podia revelar segredos do coração a quem estava na reunião da comunidade. Então sempre tinha pessoas ali com o dom da profecia, mas não necessariamente era o profeta, porque tem essa diferença. Um evangelista pode ter o dom da profecia? Pode. O dom da profecia, mas não o ministério profético. Porque o dom é uma manifestação pontual. Naquele momento, Deus me dá uma revelação. Isso é o dom. Agora, o ministério do profeta, ali na igreja primitiva, era o quê? Além do dom da profecia, ele tinha um comportamento profético. Um João Batista, imagine um João Batista um profeta.
Então Jesus, se tiver que comparar, Jesus é como se fosse um evangelista, né? Porque na verdade Jesus é o próprio evangelho, ele é o evangelho. Então Jesus tinha aquele amor. Só que Jesus também era profeta. Jesus acumula tudo em si, ele é Deus encarnado. Então você tem comportamentos proféticos, comportamentos evangelistas em Jesus, comportamento de didático, comportamentos de pastor. Então Jesus é o modelo para absolutamente todo o ministério. Mas, por exemplo, Jesus entrando no templo de Jerusalém, tacando chicote em tudo aquilo, é o lado profético de Jesus. Profeta e chicote andam assim, ó. Agora, Jesus e a samaritana no poço de Jacó, evangelista. Jesus na casa de Cafarnaum, explicando as parábolas para os apóstolos, didáscale, que eu já vou explicar, que é a pessoa que ensina. E por aí vai. Jesus na última ceia com seus apóstolos, cuidando, confortando, dizendo a eles que fiquem em paz, que ele vai cumprir a vontade do Pai. Pastor, Jesus pastor. Então você tem Jesus pastor em alguns momentos, Jesus profeta em alguns momentos, Jesus evangelista em alguns momentos, porque ele é o evangelho, ele é a profecia, ele é o supremo pastor. Então era fundamental, irmãos, perceba como é fundamental que na mesma comunidade convivam, se sentem lado a lado, evangelista e profeta. O evangelista olha para o profeta e ele aprende com o profeta a não ser negligente, porque essa é a tentação do evangelista. Ele tem tanta caridade com os pagãos que ele pode até ser omisso, negligente. Ele olha para o profeta e lembra que vez ou outra ele tem que ter pulso. Agora, o profeta também aprende com o evangelista que ele não pode ser um arrogante, que essa é a tentação do profeta. É ser alguém estúpido, arrogante e pecar contra a caridade. Um pode pecar contra a verdade, que é o evangelista. Em nome de acolher, ele tem a tentação de omitir a verdade. O profeta lembra a ele que ele não pode fazer isso. O profeta, por sua vez, tem a tentação de pecar contra a caridade. É o evangelista que lembra ele. Veja, verdade e caridade. Bento XVI nos lembrou a importância de uma andar ao lado da outra. Por fim, para concluir, o ministério dos didáscales, que eram o quê? Essa palavra didascalé, tem uma palavra na nossa língua que vem dessa, didática, vem de didática. Didática é a capacidade de ensinar, didática. Então, didáscales são os que ensinam, mestres e doutores. Porque convenhamos, gente, a doutrina ela pode ser estudada por todo mundo, e tem muita gente na igreja que conhece a doutrina de cabo a rabo, a teologia de cabo a rabo, mas não é todo mundo que tem o dom de ensinar, aquele dom de você sentar numa cadeira, ouvir a pessoa falar, você fica um dia, 2, 3 ouvindo ela sem se cansar, e você aprende para sempre. Não tem pessoas assim na igreja? Isso é um mestre, isso é um doutor. Veja, às vezes o padre na sua paróquia, ele pode ser um mestre, um doutor, um didáscalo, não necessariamente um pastor. Procura apreciar a didascália dele, já que ele não tem, porque essa é a palavra, didascália, né? Didascar. Você tem profecia para o profeta, pastoreio para o pastor, didascália para o didáscalo. É porque a gente não usa muito essa expressão, né? Então aproveita a didascália, aproveita o pastoreio, aproveita a profecia, aproveite a evangelização do evangelista. Então, isso que eu fiz foi mostrar para vocês a diferença dos ministérios. Não significa que uma pessoa seja um e o outro seja outro. Você pode encontrar pessoas que são profetas e didáscales. Você pode encontrar outras pessoas que são pastores e profetas. Você pode encontrar uma pessoa que é evangelista e didáscale. O Espírito Santo é quem determina
Se uma pessoa tem condições de acumular 2, 3 dons, 2, 3 ministérios, isso é com Deus. Você encontrava na igreja primitiva muitos bispos, como por exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho, além de evangelista, era um didáscale. Quer questionar a capacidade intelectual de Santo Agostinho? Santo Agostinho escreveu um toroço desse de escritos, comentários aos Salmos, doutrina da Trindade. Quem já leu De Trinitate de Agostinho, aquilo é um negócio fenomenal. O homem era cabeçudo demais, era muita inteligência. Então isso era Agostinho. Agora, Agostinho, ele não era, isso está nas confissões, tem uma parte das confissões que ele fala, ele não tinha muito tato de pastor. Não significa que ele era um mau bispo, mas ele não tinha muito esse tato de ficar aconselhando, sentando com a pessoa, atender por horas. Tem gente que gosta de sentar com o padre, ficar horas lá chorando. Eu já começo a me dar uma coceira, uma fome, uma coisa. Tem padre que tem a paciência, tem o dom. Eu pessoalmente, se eu tiver que me avaliar, eu me entendo como um didáscale, tá? Mas sem nenhuma pretensão. A pessoa que ela tem o ministério, ela sabe que tem, e ela assume. Isso não é falsa humildade. Falsa humildade é dizer que não tem sabendo que tem. Isso é falsa humildade. Você tem que dizer: eu tenho, o Senhor me deu por misericórdia, e ai de mim se eu não usar. Então eu sou um padre didáscale, e se eu não for muito pastor, eu peço às minhas ovelhas, o meu povo, que tenha paciência, que ore a Deus. Porque tem outros na comunidade que tem o tato de ajudar o padre a pastorear. Às vezes você está metendo pau no padre porque ele não é pastor, sendo que Deus quer fazer de você um pastor, uma pastora. Vai lá. Você está vendo a irmã com dificuldade, fica enchendo o saco do padre para ele ir lá, por que não vai você? Por que não vai você? É esse o problema da igreja, ficar delegando para o outro aquilo que Deus está mostrando para mim. E se está mostrando para mim é porque Ele quer que eu vá lá, e não o outro. Aí fica aquela rede de fofoca na igreja, um contando para o outro que o padre não foi, que o padre não fez, que o coordenador não fez, que o coordenador não foi. Fica aquela infernete, aquela rede do demônio de difamações. Então, os irmãos entenderam? Uma função pode unir tantos ministérios e assim vai. O que quero pedir aos irmãos que, com base nesse ensinamento, nessa formação, tenham o olhar, a perspicácia, encontrem, porque está aí, ó. Estão no nosso meio os evangelistas, estão no nosso meio os profetas, estão no nosso meio os pastores, os didáscares, aqueles que têm prazer em ler, prazer em estudar, prazer em dar formação, ministério de ensinar, de formar. Isso é carisma, isso é dom. Está no nosso meio, e a hora que você enxergar em você essas funções, ai de você se não pôr para fora. O Senhor há de cobrar, porque Ele deu para a igreja, uma vez que é carisma. Tá certo, irmãos? Agora nós vamos fazer um intervalo, né? Porque nós vamos ter missa daqui a pouco. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ficar de pé. Eu trouxe 5 folhas, mas eu não consegui sair da primeira. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor, nós recebemos essa palavra e nós somos os teus servos, Senhor. Se não tem evangelista no nosso meio, unge agora, Senhor. Se não tem profetas, unge agora. Se não tem didáscales, pastores, unge agora, Senhor. Nós estamos suplicando, porque essa arquidiocese precisa. Nós vamos sair em missão e nós precisamos de evangelistas.
com paixão pela palavra e com paixão pelos irmãos, pelos que estão perdidos, pelos que estão desviados. Senhor, e os que já estão dentro precisam da tua palavra, da tua correção, da tua direção. Então levanta profeta, Senhor. Tem bastante juventude aqui, tem bastante irmão de coração aberto aqui. Ainda há tempo de Deus fazer uma obra na nossa vida e levantar esses ministérios. Ainda dá tempo, e se alguém já tem um, o Senhor pode dar outro. O Senhor pode acumular bênção sobre bênção, dom sobre dom, graça sobre graça. Nós estamos pedindo agora na oração. Senhor, olha para nós aqui, para as lideranças, olha lá para os nossos grupos de oração e começa a trazer, Senhor, traz evangelistas. Nós queremos mudar essa nação, nós queremos mudar a nossa cidade. Faz um grande avivamento levantando esses ministérios aqui, Senhor. Batiza com a promessa do teu Espírito Santo, Senhor, aleluia. E nós te damos glória, nós te damos louvor, porque o Senhor não vai deixar faltar pastores, evangelistas, irmãos com dom do ensino, irmãos com profecia. Abençoa, Senhor, enriquece, Senhor, enriquece a nossa igreja, enriquece o nosso grupo, enriquece a renovação. Vem, unge os profetas, Senhor. Lamanta que na lamácia, amanassalaia, alabanassalaia. Unge, Senhor. Unge, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem algumas pessoas aqui que estão sentindo uma palpitação diferente no coração. Outras pessoas, além da palpitação, estão sentindo uma espécie de unção agora, como que um formigamento nos pés. Você é alguma dessas pessoas está sentindo um formigamento nos pés, ou uma palpitação no coração que veio de repente? Quem são essas pessoas? Você, irmão? Você? Quem mais? Você? O Senhor está ungindo evangelistas. Unção nos pés e palpitação. Senhor, unge mais evangelistas. Mas tem pessoas que estão sentindo essa mesma unção, um calor, um fogo, um formigamento na região aqui da mandíbula, do maxilar, na língua, na garganta. Há alguém aqui que está sentindo isso? Isso, ó, profetas, o Senhor está ungindo. Recebe aí o dom da profecia agora, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar para Deus ungir mais. Unge mais, Senhor, unge mais profeta, mais evangelista. Unge, Senhor, unge, 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 Senhor, profetas, evangelistas, pastores, didáscales. Unge, Senhor, nos deixa saber, nos deixa perceber. Ora, pede unção. Senhor, me unge, deixa eu sentir, deixa eu perceber. Senhor, se o Senhor não nos revelar, nós não teremos condições de saber. Algumas pessoas sentiram a palpitação no coração também, mas não sentiram a unção nos pés, sentiram nos braços. E você sente como um calor, um fogo, ou esse formigamento, ou até a palpitação parece que está nos teus braços, no punho, nas mãos. Você, irmã, quem mais? A irmã lhe sentiu, a irmã. Receba o dom do pastoreio, Deus está dando para você. Você é pastor, o Senhor levanta você para cuidar. Tem gente ferida, e você pensa, mas eu estou ferida. Cuida da ferida do irmão, que eu cuido da sua, diz o Senhor. É curando o irmão que eu vou curar você. Recebe aí agora mais, unge, Senhor, mais pastores, mais pastores. Lamassa la canta lamaia, arabanan satacanto telemava daqui barabana. Unge, Senhor, unge, Senhor. Alguns não estavam sentindo, estão sentindo nos pés agora a unção.
É um fogo, é uma unção, vem nos joelhos, nas pernas. Você parece que vai explodir, uma vontade de pular assim. Você está sentindo? Se alguém está sentindo, o Senhor está ungindo você como evangelista. Você vai sair, você vai falar, o Senhor vai te dar estratégia, vai dar palavra sábia, acertada. Glória a Jesus Nazareno. Alguns estão sentindo, irmãos, uma unção nos olhos. Seu olho vai lacrimejando, seu olho parece que vai pegando fogo, saindo fogo dos olhos. Alguns estão sentindo isso nos lábios, na língua, na boca. Você está orando em língua, sentindo algo diferente nos lábios. Esta pessoa, onde está? Quem são essas pessoas? Ali aquele irmão, lá no fundo, ali no fundo, nos olhos. Isso, o Senhor está te dando, está ungindo você como um didasca ali, dando a unção para você ler, para você estudar, para você conhecer a doutrina, a palavra. O Senhor vai te dar a didática para transmitir, para formar, para ensinar. O reino de Deus vai crescer contigo na terra. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos buscar mais dom, irmão. Vai dando glória, orando em língua. O Senhor vai dando os dons. Aleluia. 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 Vai, unge, Senhor. Unge. A unção está vindo. Muita gente está sentindo na boca. Não estava sentindo, mas está sentindo agora. Recebe a profecia. Eu te faço profeta hoje. Começando a sentir na planta dos pés agora. Tem gente sentindo fogo na planta dos pés. Eu te faço evangelista agora. É agora. Onde a planta dos teus pés pisar, vai ser território ganho para mim, diz o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Graça nós te damos, Senhor, por esse ensinamento, por essa unção. Senhor, nos dá a graça de não negligenciarmos o que o Senhor nos deu. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos fiquem atentos. Pode ser que alguns não sentiram a unção agora. Aí o Senhor vai dar evidências de unção para esses 4 ministérios. Então os irmãos perceberam, sentir a presença espiritual nos pés é uma unção de evangelismo, de evangelista. Pode ser que hoje de noite você vá dormir, amanhã você acorde, alguma hora no dia você vai sentir unção de... Porque muitos eu ia explicando, o seu coração queimava e dizia: eu queria muito ter esse dom, Senhor, mas eu não tenho. Eu tenho vontade, tenho inclinação, mas não tenho a ousadia. Você orou, o Senhor ouviu. E daqui por esses dias o Senhor vai ungir. Essa unção nos olhos, na cabeça, no alto da cabeça, nos lábios. É a unção de didáscale, a unção de ler, estudar, ensinar. Então a unção nos lugares físicos, como um modo de Deus dizer o que é que Ele está dando. Essa nos braços, no ombro, nos braços.
Alguns sentiram aqui, ó, na coxa, no colo. Então são unção de pastor. De quem sabe pôr no colo, pegar no braço, sabe? Cuidar. A pessoa sente aqui. Durante a oração, você vai pedindo, se for do agrado do Senhor, você vai sentir a unção nesses lugares específicos, né? E nos lábios, e apenas nos lábios, em nenhum outro lugar, profecia. Profecia, ousadia. Às vezes nas mãos, sente nos lábios e nas mãos, profetas. Então vamos ter bastante atenção. Agora, durante a Santa Missa, o Senhor vai ungir alguns ainda aqui com esses dons. Glória a Deus. Toda honra, Glória a Deus. toda glória